Nesses últimos meses e nas últimas semanas, o Senhor tem falado muito comigo sobre adoração, sobre louvor, sobre como adorá-lo. E Deus tem me incomodado isso, sobre essa palavra. O como adorá-lo. Na palavra do Senhor diz que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. E nós temos que ser esses adoradores que buscam o Senhor em espírito e em verdade. O louvor não é apenas um momento de cantar, não é apenas um momento divertido na igreja, não é apenas um momento para encher o tempo. Nós estamos aqui para louvar e para adorar o nome do Senhor. Amém. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui por Ele. É a pessoa mais importante neste lugar. Por isso eu quero te convidar. Não olhe para frente, não olhe para o lado, não olhe para trás, não olhe para baixo. Não saia para fora. Essa hora, agora não é hora de ir ao banheiro, não é hora de se distrair, não é hora... Eu te convido a desligar o seu telefone. Eu te convido a desconectar a sua mente de toda e qualquer preocupação. Porque esse não é o momento de pensar em nada, mas em nada além de pensar no Senhor, de adorar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor. E eu te convido a levantar as suas mãos em sinal de adoração. Eu te convido a ter liberdade de dançar na presença do Senhor. Você está na casa do seu Pai. Na casa do seu Pai há liberdade. A liberdade. A liberdade. Eu declaro liberdade neste lugar para adorar e para exaltar o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, te convidamos, faça presente neste lugar. Faça presente neste lugar. Faça presente esse dia, essa manhã foi separado para ti. Foi separado para ti, Senhor. Que a tua vontade seja feita neste lugar. Na palavra do Senhor fala que o Senhor habita no meio dos louvores. E que onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Sabemos que o Senhor está aqui. Que o Senhor está aqui, o Rei está aqui. Quando o Rei passa, meus irmãos, todos se prostram diante dEle. Todos se rendem diante dEle. E nós estamos na presença do Rei dos Reis. Não há outro maior do que o nosso Deus. Não há outro melhor, não há outro mais poderoso. O nosso Deus é o Rei dos Reis, a raiz de Davi que venceu. Tu és a nossa rocha, Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca de bênçãos. Uma nova história, uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
estrelas dos céus, sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, ó filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, ó filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Uma nova história, uma nova história, uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoo. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoo. Só igreja, uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. When you're up against a struggle that shatters all your dreams, and your hopes have been cruelly crushed by Satan's manifested schemes, and you feel the urge within you to submit to worldly fears, don't let the faith you're standing in seem to disappear. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For God inhabits praise. Praise the Lord. But the chains that seem to bind you serve only to remind you they drop powerless behind you when you praise Him. Now Satan is a liar, and he wants to make us think that we are paupers when he knows himself we're children of the King. So lift up the mighty shield of faith, for the battle must be won. We know that Jesus Christ is risen, so His work's already done. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For God inhabits praise. Praise the Lord. For those chains that seem to bind you serve only to remind
como já mencionei aqui, eu gosto muito de Isaac. São os patriarcas de Israel: Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Passamos 6 semanas, mais ou menos, falando de Abraão. 5 ou 6 semanas falando de Abraão. Passaremos somente 2 semanas, 2 domingos, falando sobre Isaac. A vida de Isaac é uma vida menos detalhada na Bíblia e uma vida também sem muitos altos e baixos. É uma vida mais constante e bem mais pacífica. E vamos falar um pouquinho sobre isso hoje e no domingo que vem. Muito bem, se Abraão é exemplo de fé, Isaac é exemplo de submissão. Quando olhamos a vida de Abraão, aprendemos sobre fé. Quando olhamos para a vida de Isaac, aprendemos sobre submissão. Ele é exemplo e retrato de submissão. E só isso, querido, já faz a vida dele muito importante e interessante para nós, porque se há uma coisa que eu noto, agora com 20 anos de ministério e 40 e poucos anos de vida, 40 e tantos anos de vida, não, são 30 e poucos, há 45 anos de vida, eu noto que se há um assunto, uma virtude que falta nessa geração, é a virtude da submissão. Outras virtudes são mais faladas, mais ensinadas, mais cogitadas. Falta-nos uma compreensão e uma apreciação sobre essa importante virtude, a virtude da submissão. E essa virtude é tão importante que no Novo Testamento Deus escolhe a pessoa de Isaac para ser retrato de Jesus. E esse será o assunto da semana que vem. Jesus prefigura o Messias, e nós vamos ver isso em diversos... A vida de Isaac e a vida de Jesus tem um paralelo muito grande entre elas. E eu creio que uma das razões é essa, porque Isaac é símbolo, exemplo, é modelo de submissão. E Jesus também foi uma pessoa submissa aos desígnios do Pai. Então, é uma vida importante, é uma lição importante. E eu noto que grande parte dos nossos problemas hoje... E eu não estou falando simplesmente da nossa igreja, ainda que se aplica para a nossa igreja também. Mas um dos grandes problemas na sociedade, no mundo, hoje, é a falta de submissão. A falta de submissão. No trabalho, na escola, no lar e até mesmo dentro da igreja. A falta do reconhecimento de autoridades na nossa vida e de que nós somos parte de uma realidade maior. O mundo não revolve em torno de mim. O mundo não revolve em torno de nenhum ser humano. E quando nós não temos submissão, não entendemos isso, então nós fazemos decisão baseados no meu bem-estar, no que eu quero, no que eu sinto, no que eu penso. E isso gera problemas, não só para a pessoa, mas para as pessoas ao seu redor. E no centro disso está a falta dessa virtude simples, mas importante. Simples, mas crucial, a virtude da submissão. Mais uma vez veremos isso claramente na vida de Isaac. Muito bem, o resumo da vida dele. A história da vida dele tem 7 capítulos, basicamente. O seu nascimento, o seu sacrifício, o seu casamento, os seus filhos, o seu teste, a sua bênção e a sua morte. Próximo slide, por favor. Gênesis 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 35. Está aí o resumo da vida de Isaac. É um resumo relativamente simples e você nota que não acontece muita coisa na vida dele. Por quê? A vida dele não é exemplo de atividade, mas, mais uma vez, de submissão. Outra coisa interessante que você nota só observando esse esquema aí é que existem pausas entre os capítulos. E a razão dessas pausas é porque, mesmo enquanto a Bíblia conta a vida de Isaac, outras coisas acontecem e o holofote da peça vai para essas coisas. A luz, o foco vai para essas coisas. E a coisa principal que acontece é o nascimento do seu filho, dos seus 2 filhos, Esaú e Jacó, e principalmente Jacó. E é interessante porque no decorrer da vida de Isaac nasce Jacó e o foco vai para Jacó.
E Isaac fica quase que esquecido. Aí lá no capítulo 35, a Bíblia volta a mencionar Isaac só para dizer que ele morreu. Só para dizer que morreu. Então, mais uma vez, a vida dele não chama atenção. E é por isso que se fala muito sobre Abraão, se fala muito sobre Jacó, se prega sobre Abraão, se prega sobre Jacó, pouco se fala sobre Isaac, pouco se ensina, pouco se prega sobre Isaac, e isso causa uma deficiência na nossa vida e na vida da igreja, porque, mais uma vez, Isaac nos ensina a submissão, e se há uma virtude necessária, indispensável nos nossos dias, é a doutrina da submissão. Então, em Isaac nós aprendemos que o plano de Deus nem para todo mundo, queridos, o plano de Deus é chamativo, chama atenção e envolve muita atividade. Não foi o caso com Isaac e muitas vezes, para dizer a verdade, não é o caso com a gente também. Deus não precisa de 1 milhão de Billy Grahams. Ele chama um Billy Graham. Deus não precisa de 1 milhão de Elias, de 1 milhão de Isaías, de 1 milhão de Jeremias. Deus não precisa de 1 milhão de Paulos. Ele chama uma pessoa para ser Paulo, ele chama outra pessoa para ser Barnabé. Ele chama uma pessoa para ser Pedro e ele chama outra pessoa para ser Tiago. E nós temos então que descobrir o propósito de Deus e a chamada de Deus na nossa vida e permanecer nela. E Isaac é um exemplo disso. O pai e o filho dele são mais famosos do que ele. No entanto, a Bíblia ressalta a vida dele como um exemplo de uma pessoa que foi fiel à sua chamada, cumpriu o seu papel. Muito bem, então vamos falar sobre os 7 capítulos da vida de Isaac rapidamente e depois derivar desses 7 capítulos, dessas 7 etapas da vida dele, 2 lições muito importantes. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o nascimento de Isaac, Gênesis capítulo 21. Já falamos sobre o nascimento dele quando estávamos falando sobre Abraão, então não tem muito o que se falar aqui, mas note que quando ele nasceu depois de 25 anos de espera. Por 25 anos, Abraão e Sara esperaram o nascimento desse filho prometido. Abraão com 75 anos de idade, Sara com 65, receberam a promessa do nascimento de Isaac e só 25 anos mais tarde ele nasceu. Seu nascimento foi um milagre, já que quando ele foi concebido, os seus pais, Sara e Abraão, já tinham passado da idade de ter filhos, tanto um quanto o outro. É bem verdade que o nascimento dele foi concebido naturalmente, mas o fato de ela ter conseguido conceber já foi um milagre. E aqui é um dos paralelos entre a vida dele e a de Jesus. O nascimento de Jesus também foi um nascimento milagroso, ele foi concebido sobrenaturalmente. A concepção aqui foi natural, mas tanto um quanto o outro nascimento foram milagres. Então o nascimento dele foi um milagre. Muito bem, falamos agora sobre o sacrifício de Isaac, é o próximo capítulo, Gênesis 22, nós conhecemos a história, falamos sobre isso também quando estávamos falando sobre Abraão. Abraão recebe uma visitação de Deus durante a madrugada, quando ele acorda de manhã, imediatamente ele responde à chamada de Deus, acorda o seu filho, leva o seu filho para um Monte Moriá, eles caminham até lá, uma viagem de 3 dias, e chegando lá, ele vai oferecer um sacrifício a Deus. Ele tinha chamado Isaac para o acompanhar, sem dizer a Isaac que Isaac era o sacrifício. Isaac então vai para lá e diz a palavra de Deus, que um detalhe interessante, que Isaac carregou nos seus ombros a madeira que seria usada para o holocausto. Mais um paralelo entre ele e Jesus, que também subiu o Monte Calvário carregando a madeira, no caso o madeiro, né, a cruz nos seus ombros. E chegando lá então, Isaac descobre que ele na realidade era o próprio sacrifício. E mesmo assim ele se submete ao propósito de Deus através de Abraão, seu pai, e deixa que Abraão o amarrasse e o pusesse no altar. É interessante notar aqui, queridos, que nós não sabemos a idade de Isaac quando isso aconteceu. E geralmente na escola dominical, ou nos quadros, desenhos animados, quando fala sobre Gênesis 22, Isaac geralmente é uma criança ou um adolescente. Possivelmente ele já era um adulto,
Por que nós dizemos isso? Porque o próximo episódio na vida de Isaac, o próximo capítulo, é a morte de Sara. E Sara morre com 127 anos de idade. Quando Sara tinha 127 anos de idade, Isaac já tinha quase 40. Então é bem provável que quando o sacrifício aconteceu, Isaac também já estava na casa dos 30. E que esse sacrifício aconteceu perto da morte de Sara, porque a história é contada uma do lado da outra. Se isso é verdade, então, mais um paralelo entre a morte de Isaac e a morte de Jesus, porque Jesus morreu com 33 anos de idade. Isaac, então, estaria também na casa dos 30. Eu, particularmente, até creio que ele devia ter a idade de Jesus, porque tantos paralelos seria mais um. Mas, mais uma vez, não podemos provar uma coisa ou outra. Mas sabemos que ele, sendo adolescente ou jovem ou adulto, um homem formado já de 33 anos de idade, de qualquer maneira, ele tinha a habilidade física de resistir à morte. Quando ele viu o pai dele chegando na frente, perto dele, dizendo, olha, eu vou te amarrar agora. Para quê, pai? Porque eu vou te sacrificar para Deus. Ele tinha a habilidade de dizer, não, pai, me desculpe, mas você quer oferecer um sacrifício a Deus, ofereça a sua vida, mas não a minha. E ele podia ter corrido, ele podia, se necessário fosse, até empurrar o seu pai, alguma coisa assim, mas não. Ele permitiu que o seu pai o amarrasse, o pusesse no altar, e ele, ali acordado, vendo aquilo tudo, se submeteu. Mais uma vez, um exemplo de submissão perfeita, submissão completa aos propósitos de Deus. E ele então aceita a morte, ele aceita morrer para Deus. E então, esse aí é o sacrifício de Isaac, Gênesis 22. Chegamos então em Gênesis 24, aqui é o casamento de Isaac. O casamento de Isaac acontece logo após a morte de Sara. E quando Isaac casa, ele tinha 40 anos de idade. A Bíblia conta essa história em detalhes. O capítulo 24 é um dos capítulos mais longos do livro de Gênesis, são 67 versículos. E a Bíblia gasta bastante tempo falando sobre isso. É uma história interessante, uma das histórias mais românticas da Bíblia. Aliás, a Bíblia tem bastante romance. O relacionamento de Salomão com a Sulamita é o tema do livro de Cantares, é um romance lindo. A história de Ruth e o romance entre Ruth e Boaz é uma história linda. A história de Esther também tem algum romance e também é uma história bonita. Obviamente o romance mais bonito da Bíblia é o amor de Cristo pela sua noiva, a igreja. Então a Bíblia está cheia de romances. Se você gosta de romances, leia a Bíblia. E aqui nós temos um dos grandes romances da Bíblia. É a história do casamento de Isaac com Rebeca. E essa é uma história interessante porque Sara tinha morrido e Abraão já era um homem bem idoso. O seu filho já tinha quase 40 anos de idade e ainda estava, como a gente diz no Brasil, solteirão. Então Abraão falou, olha, eu vou dar uma ajudadinha para ele, pelo menos para me ficar livre dele e ele sair de casa logo. Não era bem isso não. Talvez era preocupação pelo futuro do filho. E o fato é que ele voltou para o seu assistente, Eliezer, e falou com ele, olha, Eliezer, eu não quero que o meu filho case com as mulheres dessa terra, porque elas não são tementes a Deus. Eu quero que você vá de volta à casa dos nossos parentes, e lá Deus vai trazer a moça que é para casar com ele ao seu encontro. Queridos, põe-se no lugar de Eliezer. Ele provavelmente ficou pensando, mas que trabalho, que tarefa mais doida que o meu patrão me deu. Eu vou fazer uma viagem de mais de 600 milhas, vai me levar 2, 3 semanas para chegar lá, possivelmente mais. Eu chegando lá, eu estou indo para uma terra onde eu nunca fui, procurar uma pessoa que eu nunca conheci. Chegando lá, eu vou propor a ela vir comigo para casar com uma pessoa que ela nunca viu. Os pais dela vão ter que concordar, o noivo vai ter que concordar, e ele coça a cabeça e ele faz a única coisa que ele sabia fazer, que é orar para o Deus de Abraão, o Deus do patrão dele. Então, a Bíblia conta a oração que ele faz, é uma oração até um pouco engraçada. Ele fala, Senhor, olha, eu estou nessa tarefa aqui que o meu patrão me deu e ela não faz muito sentido não, mas tu és o Deus dele, tu prosperaste ele, tu abençoaste ele, então se tu estás nessa tarefa comigo, me ajuda para que dê tudo certo. Quando eu chegar lá, me ajuda a encontrar essa moça.
Chegando lá, ele tinha viajado de camelo, então ele vai ao posto de gasolina da época, que seria o poço local, né? E ele chegando no poço, ele ora assim para Deus, uma oração curta e objetiva. Ele fala: Senhor, que a moça que tu tens para ser noiva do filho do meu patrão, que ela seja a moça que aceita me dar água e servir água aos meus animais também. Enquanto ele está orando, queridos, uma moça muito bonita, uma virgem, uma jovem virgem, passa na frente dele e está calor, ele está cansado, ele está com sede, os animais estão com sede, e ele interrompe essa jovem e fala assim para ela: por gentileza, a senhorita poderia me dar um pouquinho de água? E ela vira para ele e com muito carinho e muita gentileza, ela fala: perfeitamente. Eu noto que seus animais também estão com sede. Eu não só vou dar água para o senhor, mas eu vou servir água para os seus camelos também. É interessante, queridos, como Deus nos abençoa, às vezes não quando a gente está orando ou jejuando, mas sempre quando Ele está vivendo a nossa vida de uma maneira que agrada a Ele. Aliás, queridos, as maiores bênçãos vêm não quando a gente está tentando ser abençoado, mas quando a gente está sendo pessoas boas e íntegras. É isso que Deus espera da gente, que a gente viva uma vida digna da chamada que nós temos. E essa jovem, ela não estava orando, ela não estava jejuando, ela não estava lendo a Bíblia, ela estava vivendo a vida dela. Alguém pediu a ela um favor e ela gentilmente falou: perfeitamente. Mal sabia ela que com essa gentileza vinha a bênção dela. Estava chegando a bênção dela. Muito bem, não, perfeitamente. O senhor está com sede, vou lhe servir. E ela foi no poço, pegou água, serviu a Eliezer, falou: olha, eu vou dar água para os seus camelos também, eu vejo que eles estão com sede. Jogou lá a balsa, o balde no poço, puxou lá, pegou a água, serviu os camelos, né? E Eliezer começou a pensar: caramba, mas esse negócio de orar funciona mesmo. Eu vou passar aí na oração de segunda-feira. Eu vou frequentar a oração de quarta-feira, porque eu vou vir orar no sábado de manhã, porque esse negócio de oração funciona mesmo. E eu creio que foi aqui que Eliezer foi salvo, porque ele antes estava andando de carona na fé de Abraão, mas aqui Deus se torna o Deus dele, aqui é a experiência pessoal dele com Deus. Deus respondeu a oração dele, e ele ficou boquiaberto. Bom, mal sabia Rebeca que, como eu já disse, com essa ação caridosa que ela fez, vinha a bênção dela. Eliezer correu no camelo, abriu uma bolsa, e nessa bolsa ele tirou todo tipo de joias. Quantos das irmãs dizem amém? Abraão era um homem rico, e ele mandou presentes para sua futura nora. E Eliezer, então, depois que Rebeca demonstrou o caráter dela, Eliezer demonstrou a riqueza dele. Aí Eliezer... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, jovens. E de qualquer maneira. Então, para quem está procurando cônjuge, segue o exemplo da Bíblia. Primeiro vê o caráter, depois mostra a riqueza. Muito bem, de qualquer maneira. Então, Eliezer agora abriu a bolsa, mostrou as riquezas do patrão dele. Olha, isso aqui é para você. Aí a Bíblia diz que ele deu colar, deu pulseira, deu, se eu não me engano, menciona até um anel, eu não me lembro se é nessa passagem, se não é nessa, numa outra, até, como é que se diz, brinco para o nariz dela. Aparentemente, naquela época, as mulheres usavam brinco no nariz, e a gente pensa que é novidade hoje, mas já naquela época, né, como diz o livro de Cantares, Eclesiastes, como diz o livro de Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Então, ela recebeu aquela porção de joias e ficou muito alegre, correu para casa, avisou para o irmão dela, o pai e o irmão dela, o que tinha acontecido, e Labão abriu o olho, viu as joias, ficou impressionado com aquilo, e não só isso, ela ofereceu hospedagem para ele. Hospedagem para Eliezer. Eliezer então vem para a casa dela, ela fala: olha, o senhor pode ficar na casa dos meus pais. E ele vem, e ali ele conta a história do que tinha acontecido, o que tinha acabado de acontecer, e nessa conversa eles aprendem que não só ela é uma mulher íntegra, mas ela vem de uma boa família. Aliás, ela é parente de Abraão mesmo. Então ficou, como diz lá em português, ficou tudo em casa. E eles ficaram muito satisfeitos. E
esse parentesco entre eles facilitou o relacionamento, porque a estrutura para o relacionamento já estava no seu lugar, o alicerce do relacionamento. Eles já tinham uma cultura em comum, eles já tinham um parentesco em comum, eles já tinham uma história em comum. Isso então facilitou, adiantou, vamos dizer assim, o relacionamento. Então, Eliezer fala, olha, amanhã de manhã eu estou indo embora, e eu gostaria de levar a noiva comigo. O pai e o irmão dizem, olha, mas para que tanta pressa? Vamos passar um tempo aqui juntos, você fica aqui, vamos se conhecer melhor, vamos conversar, vamos fazer um churrasco. E ele fala, não, eu tenho que voltar, eu quero cumprir o meu compromisso com Deus e com o meu patrão, eu tenho que voltar. E eles falam, então fala com ela, fala com Rebeca, o que ela decidir está bem decidido. E aqui é o teste de Rebeca, né? Ela vai caminhar por fé ou vai dar lugar ao medo. E eles perguntaram a Rebeca, o que você quer fazer? Você topa aí mesmo? Você quer casar? Vai fazer essa viagem? E Rebeca, então, como Abraão, vai deixar tudo para trás e seguir a chamada de Deus na vida dela. E ela diz sim, sim. Então, no dia seguinte, eles voltam para Canaã, e eles, a caminho de Canaã, uma viagem longa, e ela vai conversando com Eliezer e etc. Mas quando ela está chegando em Canaã, na cidade onde eles moravam, ela viu lá no horizonte, lá longe na estrada, ela viu um homem alto, bonito, atraente, e ela perguntou para Eliezer, né? Eliezer estava na frente da carruagem, e ela perguntou, quem é aquele rapaz lá? E ela mal podia enxergar ele no campo, e Eliezer virou para ela e falou, esse aí é o seu noivo. E ela na certa falou, glória! Glória! Aí a Bíblia diz que ela se vestiu, pôs logo o véu dela, né? A mulher sábia sabe fazer um charme, não é? Não é assim, ó, vou chegar de cara, botou o véu, vamos lá, vamos devagarzinho, né? Chegou lá, e a Bíblia diz, olha que versículo bonito, Gênesis 24, 67. Isaac conduziu-a à tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta foi-lhe por mulher, e ele a amou. Eu amo essa frase, ele a amou. Isaac se apaixonou imediatamente, amor à primeira vista. Alguém já perguntou para mim, já fui perguntado, você crê em amor à primeira vista? Creio sim, porque Isaac amou Rebeca à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Não é sempre, não é a qualquer hora, não é em qualquer situação, mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, pode acontecer sim. E foi o que aconteceu com Isaac. Ele a amou. Eu acho isso muito bonito. Note, queridos, que aqui, mais uma vez, nós vemos a submissão de Isaac. Isaac não escolheu nem mesmo a sua esposa. Ele aceitou morrer e aqui ele aceita casar. O casamento foi escolhido por Deus para ele, através de Abraão. A escolha foi de Deus através de Abraão. E a escolha de Abraão foi através de Eliezer, porque Abraão nem estava lá quando ela foi escolhida. Então foi não foi nenhuma escolha de segunda mão, foi de quarta mão. Foi Deus, através de Abraão, através de Eliezer, chegando a Isaac. E mesmo assim, querido, ele não protestou, ele não quis fazer algo diferente, ele se submeteu à vontade de Deus, entendendo, olha, Deus está no controle da minha vida, Deus me dirigiu até aqui, Deus vai continuar me dirigindo. E ele não só aceitou Rebeca, mas ele a amou. Queridos, é mais do que simplesmente aceitar. Eu estava conversando com alguém não faz muito tempo atrás, menos de 2 semanas. E essa pessoa estava me dizendo, porque eu estava notando essa pessoa servindo a Deus, mas arrastando o pé. Sabe como é que é? Servindo a Deus de cabisbaixo, de cabeça baixa, servindo a Deus arrastando o pé, servindo a Deus com cara amarrada. E eu falava com essa pessoa, olha, a Bíblia diz, servi ao Senhor com alegria. E a resposta dessa pessoa foi uma resposta até nobre, mas incompleta. Uma resposta nobre, mas essa pessoa precisava de ensinamento e eu tentei fornecer esse ensinamento. Ela falou assim, não, mas é porque eu estou fazendo o que Deus pediu de mim, eu quero ser obediente e Deus pediu isso de mim. E eu falei, olha, não é assim. Quando a gente faz, essa pessoa até mencionou, e veja bem, eu não vou continuar a história. Essa pessoa ainda falou assim, olha, mas eu estou tentando ser como Jesus. Né? Jesus também fez a vontade do Pai. E eu falei, é verdade.
mas Jesus fez com alegria. A Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz assim, que Jesus foi à cruz pelo gozo que estava proposto diante dele. Até para a cruz ele foi sorrindo. Até para a cruz ele foi contente. Até para a cruz ele foi alegre. Não pela dor que ele passaria, mas pela alegria de saber, eu estou cumprindo a vontade de Deus, e no cumprir a vontade de Deus, grandes coisas vão acontecer. Pelo gozo que estava proposto diante dele, ele obedeceu a Deus. Então, queridos, Deus pede de nós não só servi-lo, mas servi-lo com alegria. Não é suficiente obedecer, tem que obedecer com gozo, com satisfação. É por isso que o tema desse ano é sacrifício jubiloso. Não é simplesmente um sacrifício, está aqui, Senhor, está aqui o dízimo. Está aqui, Senhor, meu louvor. Ok, Senhor, eu vou para a igreja hoje. Ok, Senhor, eu vou falar de Jesus. Ok, Jesus, eu vou lá, vou orar para aquela pessoa. Tá ok, Senhor, eu vou falar de Jesus com aquela pessoa. Isso não é o que ele quer um sacrifício jubiloso. Ele quer um sacrifício com alegria. Deus ama quem dá com alegria, não é isso que a Bíblia diz? 2 Coríntios capítulo 9. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama um sacrifício jubiloso. Então não é suficiente. Ok, então tem que orar, eu vou orar. Tem que louvar, eu vou louvar. Tem que levantar a mão, eu vou levantar. Não tem que fazer nada disso. Você faz se quiser. Mas para ele aceitar, faça com alegria. Para ele aceitar, faça com alegria. Porque se você fizer sem alegria, o jejum de cara amarrada não edifica ninguém. O jejum de cara amarrada é um mau testemunho para o próximo. É por isso que Jesus diz, olha, quando você for jejuar, nesse dia toma banho, põe perfume, penteia o cabelo, que seja o dia que você está mais bonito. A religiosidade nos ensina, quando jejua fica bem feio, cara amarrada, não faz a barba, não penteia o cabelo, não toma banho, para todo mundo te perguntar, por que você está assim hoje? É porque eu estou jejuando. Estou jejuando. Sou muito espiritual. Sou muito espiritual. Até Deus está impressionado comigo, eu estou jejuando. Essa cara feia, esse sovaco fedorento, que eu sou homem de Deus. É por isso que o mundo vê e fala, se isso aí é ser homem de Deus, eu prefiro nem ser. Deus se agrada com dar com alegria. Aí Jesus fala, quando você jejuar, e nota que ele não fala se você jejuar. Ele fala, quando você jejuar, ele está presumindo que nós vamos jejuar. Quando você jejuar, não fala para ninguém não. A Bíblia diz, se arruma, põe um perfume bem cheiroso, sai alegre, contente, sorridente. Ninguém precisa saber que você está jejuando. É o sacrifício jubiloso. Então, Isaac aqui aceitou a sua esposa. Gente, se há uma decisão assim, íntima, pessoal, particular, privada, se há uma na vida, é a escolha da nossa esposa. Vamos lá e venhamos cá. Quem vai ter que viver com ela sou eu, quem vai viver com ele é você, não é? Então, nessa escolha, pelo menos essa, eu tenho que fazer para mim mesmo. Isaac fala, não, eu vou deixar Deus fazer por mim. Deus cuidou de mim até agora, eu vou duvidar dele agora? Deus é Deus. Se Deus cria o universo, ele não vai poder escolher uma esposa para mim? Deus sabe tudo, cria tudo. Olha a beleza que ele criou no universo. Será que ele não tem capacidade de resolver essa questãozinha? Isaac então nos dá um exemplo de submissão. Não, vai escolher minha esposa? Perfeitamente, eu aceito. E não vou aceitar de cara amarrada, não. Eu me lembro quando eu estava deitado ali no altar e eu vi aquela faca vindo na minha direção. Eu aceitei a faca. Agora vem essa moça bonita, linda na minha direção. Eu aceito também, pode vir. Chega mais. Glória a Deus. Vem que eu aceito a vontade de Deus para mim. Vem, meu amor, você é a vontade de Deus para mim. E a Bíblia diz que ele amou Rebeca. Eu gosto dessa história. Que história romântica. E de fato, você vai ver que na vida de Isaac e Rebeca havia amor. Ele realmente amava ela. E eu creio que ela amava ele também. Foi um casamento de amor, um casamento abençoado. Mas note que foi um casamento de submissão. Aqui também a submissão dele foi demonstrada. Muito bem. Os filhos de Isaac, capítulo 25 de Gênesis 25, Rebeca era estéril e Isaac orou. Olha como é que a oração funciona, queridos. Olha como é que a oração funciona. Ela era estéril, eles tinham 20 anos de casado e nada dela engravidar. 20 anos mais tarde, ela ficou um pouquinho triste e ele se ajoelhou e orou e ela não só concebeu, mas teve gêmeos. A oração funciona.
E cuidado com o que você ora, porque muitas vezes você recebe. Ele orou aqui, pediu por uma bênção, recebeu duas. Esaú e Jacó, perdão. Esaú e Jacó são os seus dois filhos. Eu pus nessa ordem, apesar que geralmente se fala Jacó e Esaú, mas a ordem de nascimento é Esaú e Jacó, mas a ordem de importância é Jacó e Esaú, porque Deus escolheu Jacó. Muito bem. Gênesis 25, versículos 20 e 21, Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel, irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Muito bem, ela vai dar à luz então a esses dois filhos. Agora vamos falar sobre o teste de Isaac. Esse foi o grande teste na vida de Isaac. Depois que Abraão morreu, a terra de Canaã passou por uma grande fome, uma depressão econômica, um problema financeiro muito grande, falta de chuva, o que causou falta de comida e uma queda na economia. Isaac então pensou em se mudar dali. Ele pensou, bom, eu não tenho nada a perder ou ganhar ficando aqui, quer saber de uma coisa, eu vou embora daqui, vou levar minha família. E ele arrumou as malas e ele estava a caminho de uma cidade chamada Gerar, que é uma cidade próxima, ainda em Canaã, mas governada pelos filisteus. Mas ele não estava saindo de Canaã ainda não, mas é a caminho do Egito. Então ele provavelmente estava indo para o Egito e nós concluímos isso também porque Deus fala com ele. Aliás, eu vou ler esse versículo, não está na tela não, mas deixa eu ler para a gente. Gênesis 26, versículos de 1 a 6. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse, não vá para o Egito. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. E aqui nós vamos ver Deus repetir para Isaac a promessa que ele tinha feito a Abraão. Aqui Isaac herda o conserto de Abraão. Versículo 3. Por enquanto fique aqui neste lugar, e estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Aqui é a repetição do que Deus tinha prometido a Abraão. Versículo 5. Final do versículo 4, aliás. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, mais uma vez, repetição do concerto de Abraão. Versículo 5, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Deus fala assim com Isaac, Isaac, eu vou te abençoar como abençoei o seu pai, se você me obedecer como seu pai me obedeceu. Seu pai Abraão obedeceu os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus ensinamentos, e eu peço o mesmo de você. E enquanto você fizer isso, você pode receber, você pode contar com a minha bênção. Veja bem, queridos, o próximo versículo, versículo 6, para mim é o versículo mais importante na vida de Isaac. É um versículo curto, são 6 palavras. Assim Isaac ficou morando em Gerar. Assim Isaac ficou morando em Gerar. Por que esse versículo é importante? Porque tudo nas circunstâncias de Isaac estavam levando ele para fora de Canaã. A mãe dele já tinha morrido, o pai dele já tinha morrido, e agora a cidade, o lugar onde ele morava, estava passando por uma depressão econômica muito grande. Não tinha trabalho, não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha oportunidade e não tinha comida. A coisa mais lógica para ele fazer era, de fato, se mudar dali. Ele não era dono de nada ali, então ele pensou logicamente, eu vou me mudar daqui. E a única coisa que podia levar ele a ficar era justamente o que aconteceu. Deus falou com ele, fique aqui. Ficar aqui para quê, Senhor? Eu não tenho nada aqui, eu não tenho nem parentes aqui, eu não tenho nem dinheiro aqui, eu não tenho nada aqui.
mas eu tenho uma promessa de Deus, que diz para mim ficar aqui. Então esse versículo é importante porque esse versículo mostra mais uma vez a submissão de Isaac. Isaac ficou morando em Gerar. Por quê? Porque ele se submeteu à vontade de Deus. Até Deus escolheu a esposa dele, Deus escolheu para ele aonde ele ia morar. Fica aqui. Ok, Deus, vou ficar. Note que ele não debateu, não argumentou, ele simplesmente se submeteu e ficou. Bom, o que acontece? Por ter permanecido no plano de Deus, apesar das circunstâncias, Isaac foi abençoado por Deus. Ainda nesse capítulo 26, versículo 12 e 13, leia comigo, está na tela. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano, note, no mesmo ano, que ano? No ano que ele semeou. E que ano era esse? O ano da seca, o ano da fome, o ano da escassez. Naquele mesmo ano, ele plantou e colheu 100 por 1. A semente que ele plantou rendeu 100 vezes mais. Por quê? Porque ele era um bom fazendeiro? Não, porque o Senhor o abençoava. Queridos, nós já falamos isso 1 milhão de vezes e vamos falar mais 1 milhão ou 10 milhões de vezes, porque isso é importantíssimo. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Você quer ser abençoado? Busque a Deus, porque a bênção de Deus enriquece. E quando você tenta enriquecer com seus próprios esforços, você às vezes até consegue. Mas quando você enriquece com seus esforços, esse enriquecimento vem com dor, vem com mágoa, vem com tristeza, vem com amargura, vem com sofrimento, vem com úlcera, vem com câncer, vem com rebelião, vem com divórcio, vem com uma porção de problemas, gente. Ah, fulano de tal, olha, fulano de tal é milionário, é verdade. Está no 3º casamento. Os filhos não querem nem saber dele. A filha nem não vê ele há 15 anos. Vale a pena essa riqueza? Fulano está podre de rico, mas tem câncer, tem úlcera, está sempre no hospital, tem que dormir, dorme à base de calmante, tem que tomar droga, quando está down tem que tomar upper para subir, quando está muito alto tem que tomar downer para descer. É essa vida que alguém quer, gente? É essa riqueza que a gente quer? A riqueza que você sempre tem que estar comprando uma coisa nova para ficar satisfeito? Está sempre comprando, sempre tem um carro novo, porque senão não está feliz. Sempre tem que comprar uma casa nova, tem que ter uma namorada nova, tem que ter um casamento novo, tem que ter alguma coisa nova, tem que passar alguém para trás para conseguir estar satisfeito. Essa, queridos, não é a riqueza verdadeira, não é a riqueza que vem sem dores. Essa riqueza vem com muita dor de cabeça. Vem com muita dor de cabeça. Essa bênção aqui, essa é a riqueza verdadeira, essa é a verdadeira prosperidade, a bênção que vem de Deus. Olha, queridos, se você construir qualquer coisa com seus esforços, você vai ter que manter com seus esforços também. E chega um ponto que você não vai aguentar. O casamento que você consegue com seus esforços, porque você é bonitão, você é esperto, você sabe falar, você sabe conversar, você tem um carrão, você ok, mete a cara mesmo, porque você vai ter que manter assim também. Vai ter que segurar assim também. E vai chegar um ponto que você não vai aguentar mais. Não vai aguentar, não vai ter mais carro para comprar, não vai ter mais mansão para comprar, não vai ter mais pique para isso, não vai mais ter laque que segure o seu cabelo. E aí? E agora? E agora? Então você ficou mantendo e não consegue, porque não dava. Tudo que você conseguir com seus esforços, você tem que manter com seus esforços. Vamos mudar isso para a vida espiritual. Uma igreja ou ministério que você consegue construir porque você é um grande orador, porque você é inteligente, porque você faz acontecer, tudo bem, mas você vai ter que manter também com isso. Vai manter assim. E você vai ficar desgastado. Queridos, eu cresci observando isso. Eu mencionei no culto da manhã, porque eu cresci num lar de pastores. Eu cresci, meus pais pastoreando, eu observei muita coisa e eu fui fazendo anotações. Algumas eu até escrevi, outras eu só guardei na minha mente. E eu falava comigo mesmo, se isso aí é ministério, eu não quero para mim. Eu não estou convencido, eu não creio que para ser pastor você tem que morrer de ataque cardíaco.
Você sabia, estatística, eu posso te levar a estatística, as 3 profissões mais perigosas para a saúde, uma das 3 é o ministério, pastor de igreja. É até interessante. É até interessante. As 3 profissões mais perigosas, essa estatística foi feita aqui na América, não sei se é verdade em outros países, mas sei que é verdade aqui na América, as 3 profissões com maior índice de problemas de saúde, uma das 3 é pastor, a segunda é advogado. Aleluia. Mas é interessante. Mas veja bem. Eu já pensei sobre isso. Não, mas veja bem, sabe qual é o problema? Não é a profissão, não. Não é a profissão. Eu estou convencido que o perigo não está em ser pastor, mas é a maneira como a pessoa pastoreia. Se a pessoa assume a responsabilidade de fazer acontecer, ela vai morrer, vai dar um piripaque. Se ela assumir a responsabilidade, não, eu tenho que fazer a igreja crescer, eu tenho que levantar os fundos, eu tenho que salvar o mundo. E queridos, tem centenas, se não milhares de ministérios ministros que entram no ministério pensando que é eles que têm que fazer acontecer. E acham que ser fiel é se matar no ministério. Eu não creio que é isso que Deus quer. E eu cresci vendo isso, falando, se isso aí é ministério, eu não quero para mim, não. Se Deus me chamar um dia, não é esse, eu não quero. Eu cresci ouvindo o ministro falar como ser ministro é miserável, como é triste ser um ministro. E eu ouvi, quantas vezes eu ouvi um missionário ou um pastor subir no púlpito e dizer, queridos, é uma vida terrível, e a gente sofre, ninguém entende, coitado, tadinho de mim, ninguém me entende, ninguém gosta de mim, ninguém me elogia, ninguém me ama, e eu faço isso, eu faço aquilo, e aquela lenga-lenga, e eu sou missionário, eu estou num lugar que ninguém quer ir, é muito triste, eu estou sozinho, tadinho de mim, poxa vida, ninguém tem pena de mim. E querido, esse é o tipo de ministério que não atrai ninguém, nem a Deus. Nem Deus quer ter nada a ver com esse ministério. Até Deus fala, estou fora. E a pessoa tem que fazer na força dela, fazer acontecer. E é por isso que tem tanto ministro morrendo com 50, 60 anos, morrendo de ataque cardíaco, porque assumiu a pressão. Mas não é isso que Deus está pedindo de ninguém. Deus está pedindo obediência, fidelidade, e Ele quer quem dê com alegria. Ele quer que você dê a vida para Ele, mas dê com gosto, dê com alegria. Isaac, exemplo disso. Ele falou, eu vou ficar aqui em Gerar, sim, eu vou morar aqui porque Deus me mandou. E eu vou plantar, e Deus vai me abençoar. Deus vai cuidar de mim. E Deus espera isso da gente, um serviço com alegria, com satisfação, com gozo. Eu aceito o que Deus me der e eu vou fazer com gozo, com um sorriso no rosto. E foi isso que ele fez. Volta aí a tela, por favor, é aquela primeira, é essa aí mesmo que eu quero. Olha o que a Bíblia diz aqui. Nesse ano, no mesmo ano, ele recolheu 100 vezes porque o Senhor o abençoava. Ele não conquistou a bênção de Deus conquistando, avançando, guerreando, lutando, não. Ele conquistou obedecendo, estando no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus, Deus abençoa. Olha o próximo versículo, é um versículo interessante. A Bíblia diz assim, aliás, eu gostaria até que você lesse em voz alta comigo, versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Vamos ler em voz alta? Enriqueceu o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Mais uma vez. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Me dá alguns minutos aqui para me explanar uma coisa importante aqui. Não é a mensagem de hoje, não, mas tem um grande ensinamento nesse versículo 13, que é o ensinamento do processo da bênção de Deus. Eu tenho uma mensagem sobre isso que um dia eu vou pregar. Já preguei aqui na igreja uns 10 anos atrás, já está na hora de voltar a pregar ela. Mas é sobre o processo da bênção. Muitas pessoas perdem a bênção de Deus porque pensam que a bênção de Deus é um evento.
e não entendem que é um processo. A salvação, por exemplo, para dar um exemplo disso, a salvação é um evento, acontece e aconteceu, pronto. A santificação é um processo. Então, quando eu aceito a Jesus de verdade, eu entrego a minha vida a Ele, naquele momento, num instante, eu sou salvo. A partir daí eu vou caminhar com Deus e nessa caminhada eu vou ser santificado. Eu vou ser moldado segundo a imagem de Jesus. E isso acontece ao longo do tempo. Então, salvação é evento, santificação é processo. É bom a gente entender isso. Então, quando o irmão é salvo, ele é salvo. Mas a santificação leva um pouquinho de tempo. A gente tem paciência com ele e conosco também. Olha, Deus ainda está me santificando, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Evento, processo. A mesma coisa com a bênção de Deus. A bênção de Deus não é um evento, e sim um processo. Ela acontece ao longo de um período. E ela é desenvolvida. E aqui nós vemos isso claramente no versículo 13. Literalmente no hebraico é a mesma palavra usada 3 vezes. No hebraico, literalmente a Bíblia diz assim, e ele foi abençoado, ele começou a ser abençoado, continuou sendo abençoado e foi muito abençoado. E é a mesma palavra repetida 3 vezes. Começou a ser, continuou sendo e foi muito abençoado. E aqui é o processo da bênção. A bênção acontece em etapas. A bênção não vem pronta. E não entendendo isso, muitas pessoas perdem a sua bênção, porque esperam que ela venha pronta. Por exemplo, a pessoa tem uma chamada para um ministério, aí espera que o ministério venha prontinho. Já até com um lacinho, já é só você abrir o laço e entrar, que o ministério, a igreja enorme, cheia de gente, coral, escola dominical, missionários. Não, geralmente não é assim, queridos. A pessoa que é chamada para um ministério evangelístico, vai ter 100 pessoas, 100 igrejas me convidando para pregar, e eu vou entrar no estádio, vai ter aquelas 100 mil pessoas para ouvir a minha pregação. E quando eu levantar a mão assim, vai todo mundo cair na unção. Não é assim que a bênção acontece. Eu vou encontrar uma moça e ela vai ser linda, bonita, compreensiva, vai gostar de mim, vai me elogiar, vai me apoiar, vai ser rica, vai ser formada, vai ter propriedades. Não é assim que, geralmente não é assim que a bênção vem. Não é assim que a bênção vem. E nós não podemos desprezar o dia das coisas pequenas. A gente começa a ser abençoado. Começa a ser abençoado. Então tem que reconhecer, a bênção geralmente vem pequenininha, pequenininha. A bênção vem pequenininha e aí você é abençoado, ou você enriquece, prospera, e você continua sendo, você continua trabalhando em cima daquilo e aquilo vai crescendo. Vou dar 2 exemplos rápidos. Num relacionamento é assim também. O bom casamento não vem pronto. Ele começa uma bênção, mas para ele ser uma bênção, você tem que continuar trabalhando. Aí ele vai crescendo, crescendo. E um dia chega a ser uma grande bênção. Mas é um trabalho diário, uma caminhada diária. Diariamente a gente perdoa, diariamente a gente é perdoado, diariamente a gente ama, diariamente a gente é amado, diariamente a gente serve, diariamente a gente é servido. E só assim um bom casamento se torna um grande casamento. E não entendendo isso, muitas pessoas também param no meio do caminho e nunca chegam ao total da bênção de Deus. Nunca chegam ao final do processo. Porque não desenvolveram a bênção. Muitos ministérios nunca crescem porque também não continua a bênção. E numa outra área, questão do emprego. Senhor, me dá uma bênção financeira, me dá uma bênção. Aí Deus abre uma oportunidade de emprego. Glória a Deus, essa oportunidade de emprego. Aceita o emprego. Mas chegando no emprego, não se aplica, não aprende coisas novas, não se sacrifica, não se envolve. E a coisa nunca vai adiante. Se Deus te deu uma oportunidade de emprego e você reconheceu como bênção, glória a Deus. Mas agora se aplica para quê? Para você continuar prosperando e um dia ser muito próspero. Quem tem espíritos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você não entende isso, uma de 2 coisas vai acontecer. Ou você vai passar do lado da tua bênção, e porque ela é pequenininha, você não reconheceu, continua passando e deixou a tua bênção para trás. Ou você vai chegar, ver a bênção, reconhecer, aceitar a bênção, mas parar ali. E a bênção nunca vai desenvolver, porque você não progrediu. Então é importante a gente entender o processo da bênção de Deus. Ok, vamos continuar, como já disse, esse não é o assunto principal de hoje, mas é importante a gente entender isso. Falamos agora sobre a bênção de Isaac, capítulo 27. A confiança em Deus e submissão de Isaac são evidentes no fato que ele passou a sua fé aos seus filhos. O que é bom a gente passa para os nossos filhos, não é assim?
E Hebreus 11 fala isso sobre Isaac. Hebreus 11:20, aquele rol da fé, a lista dos homens e mulheres de fé do Velho Testamento. Deus diz assim, foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e Esaú. Isaac confiava tanto em Deus que ele passou a fé dele para os seus filhos. E disse, olha, o Deus que me abençoa vai abençoar vocês também. Mesmo depois de eu morrer, vocês vão herdar a bênção de Deus na vida de vocês. Gênesis 27. Muito bem, por fim, a morte de Isaac, Gênesis 35. Entre 27 e 35, a Bíblia vai falar sobre Jacó. Mas agora no capítulo 35, quase que de passagem, a Bíblia diz que Isaac morreu. Isaac morreu uma morte pacífica após uma vida longa, pacífica e próspera. Gênesis 35, versículos 27 a 29. Jacó foi morar com Isaac, o seu pai, em Manre, a cidade que também se chama Arba e que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaac haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaac morreu, indo reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Uma morte bonita, uma morte calma, uma morte pacífica. Note também que ele morreu com 180 anos de idade, Abraão morreu com 175 anos de idade, então Isaac viveu mais até mesmo do que o seu pai. Teve uma vida pacífica, uma vida de bem, uma vida sem grandes altos e baixos, e uma vida que é exemplo de fidelidade, exemplo de obediência a Deus, exemplo de submissão aos projetos de Deus. Amados, 2 pensamentos e com isso encerramos. Pensamentos finais. O primeiro deles é o seguinte: Deus sempre abençoa a obediência. Diga isso comigo. Deus abençoa a obediência. 1 Samuel 15, 22 diz assim, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Isso aqui é importante. Porque principalmente nesse ano, quando nós estamos enfatizando o sacrifício, eu estou convencido que tem sido e vai continuar sendo um ano de sacrifício jubiloso. Esse vai ser um ano decisivo na nossa vida. Deus vai pedir de nós alguns sacrifícios. Mas note que Deus não está buscando sacrifício, Ele está buscando obediência. Então não adianta você tentar querer impressionar Deus, falando, ok, eu vou dar um sacrifício para Deus, deixa eu dar um sacrifício. Não é isso que Ele quer. Ele quer que você espere e deixe Ele te dizer o que Ele quer de você. E aí você faz. Não precisa se meter a fogueteira e, eu vou sacrificar alguma coisa para Deus. Espera Ele pedir. Quando Ele pedir, você dá. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Deus está buscando obediência. Não é pelo sacrifício, é pela obediência. Então espera em Deus. Eu já contei essa história aqui na igreja diversas vezes, mas ela impactou muito a minha vida. A primeira vez que eu ouvi essa história, aliás, eu li num livro, é a história de um missionário, e já deve fazer 30 anos já que a história, ela continua falando a mim. Eu vou compartilhar com os irmãos mais uma vez, rapidamente. Esse é um homem, ele estava se preparando para o campo missionário, numa escola bíblica, e ele foi orar no altar, e ajoelhado ali no altar, ele escreveu para Deus tudo que ele queria fazer para Deus. Fez uma lista longa. E nessa lista ele dizia, olha, Senhor, para Ti, eu vou ver a minha vida toda para Ti, e eu vou viajar às nações, e eu vou pregar o Evangelho, e eu vou falar de Ti, eu vou distribuir folhetos, e eu vou pregar, e eu vou plantar igrejas, e eu vou traduzir a Bíblia, e eu vou fazer isso. E ele apresentou aquilo para Deus no altar, diante de Deus, Senhor, aqui a minha oferta é para Ti. Enquanto ele orava, o Espírito Santo falou com ele, rasga esse papel. E a primeira reação dele é, para trás de mim, Satanás. Ele pensou que era a voz do inimigo, mas ele reconheceu que era Deus falando, e ele, em obediência, sem entender exatamente o que ele está fazendo, ele rasgou aquele papel. Aí Deus falou, um sacrifício de desobediência. A intenção é até boa. Não, eu quero agradar a Deus, eu sou grato pelo que Ele me fez, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas sai do lugar da bênção. Sai do propósito de Deus. Sai da chamada de Deus. Não faça isso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Gente, um exemplo claro disso para mim é quando Jesus estava conversando com os discípulos dele, depois de morrer e ressuscitar, prestes a subir ao céu, ele disse para eles, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Em outras palavras, é urgente, porque quem não crê já está condenado. Então, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é importante. Faça isso. E não é num lugar só não, mas no mundo inteiro. Pregue. Vá ao mundo todo pregando.
Mas a próxima coisa que ele diz para a gente, e a gente só descobre isso em Atos capítulo 1, porque Atos capítulo 1 conta o resto da história, que começa em Lucas 24, Mateus 28. Naquele mesmo contexto, depois de falar isso, ele vira para os mesmos discípulos e diz assim, mas ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em outras palavras, vai, mas não agora. Faz, mas não agora. É no meu tempo, na minha hora, do meu jeito, no meu poder, no meu espírito. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E muitos dos acidentes, muitas das tragédias no reino de Deus, queridos, é a gente tentando, com boas intenções, fazer algo para Deus que Ele não pediu de nós. E saindo do lugar da bênção. Saindo dos propósitos de Deus, saindo da chamada de Deus, saindo do nosso ministério. Não faça isso. Fica no lugar que Deus te pôs. É ali que Isaac ficou. Por quê? Porque Deus falou para ele ficar. Ele queria ir adiante. Não tava, as circunstâncias não eram boas ali, mas Deus falou, fica. Ele ficou. E é isso que Deus pede de nós. Não preencha a tua folhinha dizendo o que você vai fazer para Deus. Assina embaixo e deixa Deus preencher. E saiba que, como é o caso de Isaac, para muitos de nós, o que Deus vai escrever na nossa folhinha não é o que eu pensava ou antecipava. Vai ser uma coisa que muitas vezes eu não pensei em fazer, mas é isso que Ele está pedindo de mim. E entenda, queridos, que Deus não precisa de 1 milhão de Billy Grahams. Não, eu tenho que sair porque eu vou ser o próximo Billy Graham. Se Deus não pediu para você ser Billy Graham, não seja. Não é isso que Ele está pedindo de você. Talvez Deus está pedindo para você ser um pai de família. Talvez Deus está pedindo para criar 4, 5 filhos que um dia vão fazer alguma coisa mais adiante. E o seu trabalho é criar os filhos. Para algumas pessoas estão sendo chamadas para iniciar um business e apoiar as missões, apoiar a igreja, apoiar o ministério. E se Deus te chamou para ser um homem de negócios, não seja um pastor, porque você vai ser o pastor mais miserável do mundo e vai fazer as ovelhas miseráveis também. E se Deus te chamou para ser pastor, não vá se meter a ser um homem de negócio, ou um missionário, ou um cantor, ou o que for, porque você vai ser mais miserável do mundo. A bênção já não está ali. Obedeça, fica no lugar da bênção. Pastor, mas essa chamada que eu recebi não chama atenção, não vai sair no jornal, não vai aparecer na televisão. E quem te disse que é isso que Deus está querendo de você? A chamada para Isaac, queridos, era ser um elo de bênção, receber a bênção e passar a bênção. Era isso, se resume nisso. Isaac, eu não quero que você conquiste nada, que você lute com ninguém, você não vai matar Golias, você não vai escrever um livro da Bíblia, você não vai escrever 1 milhão de canções, você não vai ser como Davi, um compositor, um general, um rei. Tudo que eu quero é que você permaneça ali onde eu te pus. E eu vou te dar a bênção do seu pai e eu quero que você passe ela para o seu filho. Você pode fazer isso, Isaac? Perfeitamente. Não se prega sobre Isaac, não se fala sobre Isaac, não se elogia Isaac, mas ele fez o seu papel. Ele fez o trabalho dele e Deus o honrou pondo ele no hall dos heróis e usando ele como retrato de Jesus, que é o assunto da semana que vem. Vamos ver que Isaac é um retrato de Jesus. Muito do que acontece no reino de Deus, queridos, não é o projeto de Deus, é o projeto do homem. Muita coisa que se constrói no reino de Deus não é reino de Deus, é reino do homem. Tem muito hino escrito aí que não foi dado por Deus, veio da cabeça do homem. Tem muito louvorzão aí, que de louvorzão tem muito pouca coisa. É concerto mesmo, é show. É show. É show. Pastor, show é pecado? Não é, show não é pecado, mas não é louvor. Não é louvor. Tem muita pregação que não é pregação, é uma oração, é um discurso. Pastor, é pecado fazer um discurso? Não é pecado não, tem muito discurso bonito, mas não é pregação. Tem muita igreja que não é templo. Não é templo. É uma grande construção, que prédio bonito, mas não é templo. Alguém construiu por alguma razão, mas não foi o que Deus deu para a pessoa fazer. Então vamos aprender com Isaac, ficar no lugar da bênção, obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não está procurando sacrifício, Ele está procurando obediência.
Algumas pessoas vão receber uma chamada grande, aliás, grande não é a palavra certa, uma chamada que chame a atenção, espalhafatosa. Mas a maioria de nós, queridos, a maioria de nós vai receber uma chamada simples. E tudo que Deus espera de nós é que a gente seja fiel naquela simplicidade, naquela coisa simples. Eu fazia muito, não faço mais por diversas razões, mas eu já quase também não faço aconselhamento mais por diversas razões. Mas quando eu fazia aconselhamento, e quando eu trabalhei com jovens, tinha um exercício que eu gostava muito de fazer. E era o seguinte, porque ajuda a desenvolver... Anyways, abre a porta de conversa, de comunicação. E eu falava assim, algumas pessoas talvez tiveram numa reunião onde eu fiz esse exercício. Dou um pedaço de papel para as pessoas presentes e fala assim, olha, escreva nesse pedaço de papel o animal que você... Se você fosse um animal, o animal que você acha que você seria. Então, reflete em quem você é, as suas qualidades e que animal você seria, se você fosse um animal. E é interessante, principalmente com jovem, né? Jovem tem muita criatividade e gosta de conversar e tal. Aí cada um lá põe um animal e a gente vai, cada pessoa compartilha. E aí a pessoa diz, olha, eu seria aí diz um animal, e eu pergunto, por quê? Aí a pessoa diz, olha, porque eu sou assim, 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 eu vejo essas qualidades nesse animal e tal. E aí a pessoa começa a se abrir, se conhecer, e a gente vai conhecendo ela também. É uma coisa até gostosa, uma atividade gostosa. Então, por exemplo, uma pessoa pode dizer, eu seria um cachorro, porque eu sou fiel aos meus amigos. Outra pessoa diz, eu acho que eu seria um gato, porque eu gosto de carinho, e eu gosto de aconchego, mas ao mesmo tempo eu sou um pouco independente. E assim por diante. Mas eu parei de fazer esse exercício por duas razões. Número um, porque eu fiz tantas vezes que já ficou muito conhecido, já não servia mais. Mas a segunda razão também é porque eu notei uma coisa. Sempre acontecia isso. Uma porção de gente, sempre que eu fazia esse exercício num grupo, vamos dizer, um grupo de 20 pessoas, ia ter pelo menos uns 10 leões. Ou umas 10 águias. Não falha, não falha. Pode experimentar. Vai ter, olha, num grupo de 15 pessoas, metade delas são leão ou águia. Todo mundo quer ser leão, todo mundo quer ser a águia. E veja bem, a pergunta não é que animal você queria ser, mas que animal você é. Todo mundo quer ser o leão. Eu gosto do leão. Por quê? Porque ele é o rei da selva. Que animal você é? Eu sou a águia, porque a águia voa alto, ninguém pega a águia, a águia está por cima, a águia é a maior. Todo mundo quer ser águia, quer ser leão. Mas Deus não fez tantas águias nem tantos leões. O mesmo Deus que fez a águia e fez o leão, fez o cabrito, fez o bode, fez a coruja, fez a girafa, fez o hipopótamo, fez a baleia, fez a formiguinha. E tem gente no reino que vai ser uma formiga, não pode. Todo mundo quer ser leão. Que isso, gente? Que isso? Fica no lugar da bênção. Seja quem Deus te chamou para ser. Seja quem Deus te chamou para ser. E se te chamou você formiga, Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, quando ele diz, olha, nem todo mundo vai ser o olho, todo mundo quer ser olho, mas o corpo só precisa de 2. Se a pessoa é um corpo com 30 olhos, não é um corpo, é um monstro. Todo mundo quer ser olho. Gente, quantos corações o corpo de Cristo precisa? Um só, todo mundo quer ser coração, todo mundo quer ser pulmão, sem mim ninguém respira. Todo mundo na igreja quer ser boca. Eu vou falar, eu vou pregar, eu vou ensinar. Tiago capítulo 3, não queira ser professor, porque o professor vai sofrer um julgamento mais. Ninguém lê. Tiago 3:1 diz, olha, se há uma coisa que não queira ser a pessoa que ensina, não queira ser o pregador, não queira ser o ensinador, porque na hora do julgamento aquela pessoa o julgamento vai ser mais rigoroso com ela. Mas não, eu quero ser a boca, eu quero falar. Deus fala por mim e todo mundo tem que calar a boca, porque eu sou a boca. Eu sou a boca de Deus, eu sou o porta-voz de Deus para o mundo. Todo mundo quer ser boca, todo mundo. Eu nunca vi ninguém dizer, eu sou o nariz da igreja. Eu sinto cheiro quando as coisas estão fedendo. Ninguém quer ser nariz, ninguém quer ser nariz. Ninguém quer ser nariz. Ninguém quer ser pé. Ninguém quer ser, quem quer ser pé, Senhor, faz-me um pé maravilhoso, um pé ungido, ninguém, mas a Bíblia diz, quão belo, quão lindos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus, mas ninguém quer ser pé, mesmo Deus dizendo que é bonito,
É bonito, mas eu prefiro ser a mão, Senhor. Que eu seja a mão todo mundo vê. A mão todo mundo vê. Se a gente fala assim, olha, nós precisamos de gente para cantar. Eu tive que fechar. Eu tive que fechar a inscrição para a equipe de louvor. Porque todo mundo queria estar na equipe de louvor, mesmo que não sabe cantar. Se você não sabe cantar, é questão não é nem de espiritualidade, é questão de coerência. Se você não sabe cantar, não é defeito, não quer dizer que você é imperfeito, é defeituoso. É porque Deus te deu um outro dom e não seria justo Ele te encher de dons, de todos os dons. Então Ele te dá alguns, mas não te dá todos. Quantos dizem amém? Então, para alguns Ele deu o dom de cantar, para outros não. E se você canta, cante. Se você não canta, não cante. Não é? Eu me lembro da história de meu avô era regente de coral, minha mãe conta a história que tinha um rapaz que vinha para um ensaio de coral, e ele tanto veio, e o regente cansou de ver ele ali parado, sentado, e falou assim, você não quer cantar também no coral, não? Ele falou, não, eu não canto, eu encanto. Tem gente que foi chamada para cantar, outros foi chamada para encantar. Se você encanta, fica no seu lado encantando. Eu vim aqui encantar. E tem gente que... Mas olha, todo mundo... Não, eu estou exagerando, é claro. A gente está brincando, se divertindo aqui. Não é todo mundo, não. Mas muita gente quer cantar na equipe de louvor sem chamada. E às vezes eu me pergunto por quê. Eu acho que às vezes é porque está no púlpito. A verdade é essa, porque quem canta está no púlpito, é visto, está segurando o microfone. Então, a pessoa não é que a pessoa quer louvar, ou às vezes até mas o que está chamando a atenção é que, queridos, para dizer a verdade, vou falar agora dessa igreja, porque é nessa igreja que eu sou pastor. Eu não estou procurando mais músicos, sinceramente não estou. Aliás, eu estou para conversar com o nosso líder de louvor, que eu estou até querendo cortar um pouquinho. Eu estou procurando servos. A gente está precisando de porteiro. A gente está precisando de porteiro. Nós estamos precisando de professores para as crianças. Nós estamos precisando de pintores no sábado que vem. Não vai estar aqui na frente, não vai estar no púlpito, não vai estar segurando o microfone, ninguém vai estar vendo, provavelmente ninguém vai aplaudir, mas é o que a gente precisa. E Deus está chamando pessoas para fazer o que é preciso, não o que a gente quer. Pessoas que digam, olha, eu aceito a chamada de Deus para a minha vida e vou ficar no lugar da bênção. Agora, o outro lado da história, que é a última coisa que eu vou falar essa noite, é que no lugar da bênção, no centro da vontade de Deus, há paz e prosperidade. Amém. Algumas das pessoas mais felizes do mundo são os porteiros que estão no centro da vontade de Deus. Amém. É o missionário que está num lugar que ninguém queria ir, mas Deus chamou ele para ali e ele foi. E ali Deus vai dar graça para ele. Isaías 26:3, Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. A pessoa que confia em Deus e fica no lugar da bênção, ela vai ter paz e prosperidade. Amém. No meio do problema, ela vai ter paz e prosperidade, porque Deus está com ela e Deus a abençoou. Amém. O lugar mais feliz do mundo, queridos, é o centro da vontade de Deus. Amém. Encontra esse centro e fica aí. Encontra esse centro e fica aí. Nós vamos encerrar o culto. Querido Deus e Pai, perdoa-nos quando saímos do centro da Tua vontade. Muitas vezes a nossa intenção é até boa. Muitas vezes a gente está tentando Te agradar. Muitas vezes fazemos isso pensando que estamos fazendo certo. E quando descobrimos a dor de estar fora da Tua vontade, às vezes a gente até Te culpa pelo que está acontecendo, quando na realidade é simplesmente a consequência de termos saído do centro da Tua vontade. No entanto, aprendemos que Tu és um Deus misericordioso e bom, e mesmo em meio aos nossos erros, Tu ainda tens misericórdia de nós e nos trazes novamente ao centro da Tua vontade. Então, nessa noite, a nossa oração é essa: que Tu mantenhas os que estão na Tua vontade e tragas de volta os que não estão. Há entre nós pessoas nessa manhã que estão tentadas a sair do centro da vontade de Deus. Talvez, às vezes, como foi no caso de Isaac, são as circunstâncias que estão te empurrando. E Deus está falando com você hoje.
Esse é o teu teste. Fica no centro da vontade de Deus e deixa Ele fazer a vontade dEle. Você sabe quem você é, Deus sabe quem você é, por você eu oro agora. Senhor Deus, eu oro por essa pessoa que está pensando em fazer uma mudança e essa mudança não vem de Ti, que ela hoje se sinta consolada e fortalecida para permanecer onde ela está. Seja o trabalho, seja um casamento, seja a igreja, seja a América, que essa pessoa não se desespere. Quem confia em Deus não se desespera. Quem confia em Deus não passa à frente de Deus. Então, eu oro por essa pessoa, que ela tenha a fé e a fidelidade de Isaac e permaneça no lugar da bênção. E, Pai, como resultado dessa decisão, eu oro para que essa pessoa possa colher 100 vezes mais do que ela está plantando. Eu oro também por aquelas pessoas que permanecem no centro da Tua vontade, que elas possam ser sustentadas por Ti ali. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos da Tua graça e da Tua ajuda, segura na nossa mão, pois em Ti confiamos. Oramos essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe os irmãos. Jesus te ama, nós também. Bem-vindos à casa do Senhor. Tenha uma excelente semana. Entradas lá.